Bom, pessoal, dentro da matéria, nosso assunto dos títulos de crédito, vamos falar agora das ações cambiais, beleza? Bom, os devedores dos títulos de crédito, nem sempre eles fazem o devido pagamento que vem lá a data, né, para o dia da quitação lá, do débito de pagamento. O título está lá, o nome, dados, CPF, RG e tal, e alguns têm até o endereço como nota promissória, e tem uma data lá. Nem sempre a pessoa quita, né, paga o título de crédito no dia do seu vencimento, tá? Então fica naquela situação de inadimplente, né? Então, nessa situação de inadimplência, foram surgindo mecanismos processuais, né, para que o credor busque a quitação, busque ressarcir, né, o valor do título e evita assim o seu prejuízo, né? Então, na verdade, ele vai buscar o quê? A satisfação do seu crédito. Ponto. Bom, vamos analisar agora algumas questões relativas a essa cobrança, né? Cobrança dos títulos de crédito que não foram pagos no dia do seu vencimento, no dia devido. Ok? Ok. Bom, não se preocupará aqui com os aspectos processuais, pois não são nosso foco, mas apenas os aspectos específicos das relações cambiárias. Então a gente vai tratar da ação de execução de título extrajudicial. Por que é título extrajudicial? Calma que eu explico. Olha só. Dá um pause. Olha só, pessoal. A gente vai falar agora ação de execução do título extrajudicial. Então tá. Aqui eu tenho um exemplo de uma nota promissória e aqui embaixo, tá, de uma letra de câmbio, né? Então tá aqui, valor da promissória, né? Tá o valor dela aqui, R$ 2.500, os dados da pessoa, né, do devedor, tá tudo bonitinho aqui. Poderia ser um cheque, mas eu tô dando exemplo aqui da nota promissória e da letra de câmbio. Tá aqui, ó, valor 2.000, tá? O nome da pessoa que está devendo. Olha só. A nota promissória e a letra de câmbio são títulos extrajudiciais. Por que é um título extrajudicial? Porque não passou pelo Poder Judiciário. Ele é um título extrajudicial, né? Só que esse título extrajudicial, se não for pago, ele não vai precisar tanto a nota promissória, letra de câmbio, né? Letra de câmbio, o cheque, títulos extrajudiciais. Se não forem pagos, você vai poder ajuizar uma ação no Poder Judiciário de posse desse título. E qual é a vantagem? A vantagem, né, de você ter um título extrajudicial é que quando você for entrar com uma ação por inadimplemento, por não pagamento dele, o que acontece? Não vai precisar do processo de conhecimento. Por que não vai precisar do processo do conhecimento? Calma que eu explico. Olha só. Porque o processo de conhecimento é justamente para o magistrado, o juiz singular, o juiz monocrático, de primeira instância, saber se o que o autor está dizendo em relação ao réu é correto. Está dizendo que o réu está devendo ele, está inadimplente, tal. Aí o juiz vai fazer toda aquela análise da petição inicial, né, para ver se está apta ou se está inepta, então, citar a outra parte, fazer parte da relação, tal. Aí a parte, o réu vai se defender, ampla defesa, contraditório, tal, para descobrir na sentença se a verdade, né, está com o autor que moveu a ação ou com o réu. Ok? Vai decidir o mérito. Tá? Para descobrir, né, para conhecer, processo de conhecimento, para conhecer quem tem com a razão, quem está com a razão, melhor dizendo. Com o título extrajudicial, você não precisa do processo de conhecimento. Você já vai entrar direto na execução
tá? Penhora de bens, enfim, aí já outro motivo para a gente estudar, tá? Outro motivo da gente estudar junto. Por quê? Porque o juiz, com o título extrajudicial, já está aqui todos os dados. O nome do réu, né? O endereço do réu, tá aqui o endereço dele aqui, ó. Tá? Nome dele, CPF, quer dizer, então o juiz já está de posse de um documento que diz que o réu, na data tal, não pagou, tem nome, tem CPF, já tem toda a qualificação do réu aqui. Então não precisa do Poder Judiciário, na figura do juiz singular, monocrático, juiz de primeiro grau, conhecer se o autor da ação está certo ou não. Está aqui, ó, prova cabal. Né? Então você já vai direto entrar com uma ação, mas para a execução, não um processo de conhecimento, porque o título extrajudicial, que eu já falei quais são, já te dá essa vantagem que você já conhece, né? Então você já vai direto para a execução. Então tá. Bom, a utilização para os títulos de crédito, uma vez que o Código de Processo Civil prevê, no seu artigo 585, tá? Novo Código de Processo Civil, que os títulos de crédito são títulos executivos, ou seja, aptos para execução extrajudiciais, eles podem basear ação de execução por título extrajudicial. Já vai servir aqui uma prova cabal para você entrar direto com a ação de execução no Poder Judiciário. A base jurídica, para tanto, está no artigo 49 do Decreto número 2044 de 2008, artigo 47 da lei específica, né, do cheque, e o artigo 585 do Código de Processo Civil. Então, em relação à utilização para os títulos de crédito, nós temos a base jurídica, artigo 49, Decreto 2044-2008, nós temos a lei do cheque no seu artigo 47 e nós temos o Código de Processo Civil no seu artigo 585. Tranquilo, essa é a base, a fundamentação jurídica. Tá? O artigo 49 do Decreto 2044 de 2008, ele diz o seguinte: a ação cambial por excelência é a executiva. Ação executiva, ação de execução. Não precisa aquele trâmite do processo de conhecimento, não precisa citar, não chamar audiência de conciliação, mediação, nada disso. Já vai entrar para a execução, para o cumpra-se, para cumprir. Cumprir, ou seja, pagar a sua inadimplência aqui, tá? O que se vê com esse dispositivo, né, do artigo 49 do Decreto 2044 é que a intenção do legislador foi facilitar ao máximo possível o recebimento do crédito consubstanciado no título pelo credor. Sabe-se que o rito da execução é muito mais rápido, né, do que o de uma ação de conhecimento, ou seja, um processo de conhecimento demora mais. Já se partindo logo para a constrição de bens do devedor, aí vai penhorar, vai botar para a asta pública, que é o leilão, enfim. Agora vamos falar, já partindo para a constrição dos bens, tá? Enquadrando esse enquadramento legal dos títulos de crédito como títulos executivos extrajudiciais, tenta atrair mais interesse na sua aceitação, na sua utilização, para que ele se preste ao seu objetivo maior, que é a circulação do crédito, e dá uma segurança, né, para quem aceita. Né? Dá maior circulação, porque também dá uma maior segurança para quem aceita uma nota promissória, uma letra de câmbio, um cheque. Ah, ele passou um cheque, está sem fundo, eu vou ficar no prejuízo. Ah, ele me passou uma nota promissória, levou o produto. Ah, a nota promissória eu não vou usar não, porque não tem segurança. Tem, porque ele é um título extrajudicial. Né? A partir do momento que você entra com uma ação de execução do título extrajudicial, né, a justiça, né, já vai partir logo para a constrição dos bens do devedor, para satisfazer o seu a sua inadimplência, para satisfazer aquilo que você está devendo, né, está devendo lá ao credor, ok? E com isso dá segurança, né, da sua utilização do título de crédito. Né? A partir do momento que você recebe um título de crédito, né, com boa fé e tal, e você não recebe na data, você vai utilizar? Não. Aí sim,
por se tornar uma ação de execução que é muito mais rápida, né, mais séria, já entra logo na execução, o título extrajudicial ganha a sua finalidade, que é a sua circulação, né, a sua aceitação e circulação, por ser mais rápido, mais sério e ganha uma segurança jurídica. Bom, vamos agora então falar sobre os requisitos. Claro que os requisitos é importante pra caramba, tá? Vamos lá. Para dar entrada na ação, é necessária a exibição do título, né? Você tem que estar com a posse, né? É uma prova documental, né? Prova pré-estabelecida. Então, tá aqui, ó. A data está aqui. Tá dia 5, hoje é dia 15, até agora não me pagou, né? A prova cabal, prova documental, tá? É necessária a exibição do título e que o mesmo fique guardado nos cofres da secretaria. Ações cambiárias executórias podem ser do credor primitivo, originário, contra qualquer co-obrigado ou quando um desses co-obrigados pagar o título, uma ação executiva de regresso. Em relação à necessidade de protesto prévio, observe o que foi explanado no item 9.4. Esse item 9.4, eu já falei, protestos necessários, né? Já está no nosso canal aí, ok? Que eu abordo essa temática do protesto necessário, ok? Já foi visto. Bom, na defesa, que será realizada através de embargos à execução, o executado, que é o devedor do título, deverá observar os princípios norteadores dos títulos de crédito, tá? Então, na sua defesa, a defesa de quem? De quem está devendo, né? Ele terá que observar os princípios que norteiam os títulos de crédito, tá ok? E qual é a defesa, qual o instrumento de defesa que o inadimplente, o devedor, utiliza? Embargos à execução. O autor vai entrar com uma ação de execução, porque ele tem um título aqui dizendo que você não pagou na data prevista. Beleza, você não pagou. Então, o autor vai entrar com uma ação de execução. Aí você, inadimplente, né, vai ter um instituto de defesa aí, que é o embargar, parar aquela execução que o autor almeja. Então vamos falar sobre os prazos. Os prazos para executar os títulos de crédito estão previstos na LUG, LUG, Lei Uniforme de Genebra. Isso aí está lá, já tem aula sobre isso, lá nos primórdios dos nossos estudos sobre os títulos de crédito, tá? E também a relação dos prazos está na lei do cheque, que é a lei 7.357 de 85. De acordo com o artigo 70 da LUG, Lei Uniforme de Genebra, diz o seguinte, em verbis: todas as ações contra o aceitante relativas às letras prescrevem em 3 anos a contar do seu vencimento. As ações do portador contra os endossantes, melhor dizendo, e contra o sacador prescrevem no ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil ou da data do vencimento. Se trata de letra que contém a cláusula sem despesas, entre aspas. As ações dos endossantes, uns contra os outros e contra o sacador, prescrevem em 6 meses, a contar do dia em que o endossante pagou a letra de câmbio ou em que ele próprio foi acionado. Vamos observar que a LUG vai diferenciar 3 possíveis situações. Importante, tá? A LUG ela vai diferenciar, né? Vai distinguir 3 tipos possíveis de situações. Bom, se a execução é contra o devedor principal e, consequentemente, seus avalistas, o prazo é de 3 anos no vencimento. Não nos esqueçamos que, nesse caso, não há necessidade de protesto. Importante, tá? Agora, segunda possível situação. Se a execução é do credor principal contra os endossantes e seus avalistas, o prazo é de 1 ano. Já não é 3 anos como na primeira. Agora na segunda é 1 ano a contar do protesto. Aí sim tem um protesto, que nesse caso é protesto necessário. Como já falei, já tem uma videoaula, né? Já tem um estudo nosso sobre isso.
Em terceira situação possível, tá? Se algum corresponsável pagou e tiver direito de regresso, poderá fazê-lo pela execução, mas nesse caso o prazo é de 6 meses do dia em que pagou o título, se o fez de maneira espontânea, ou do dia em que foi demandado, se houve ação. Aí vamos fazer um adendo, né? Porque a LUG, ela está falando aqui de uma forma geral, né? Somente, particularidade agora, somente o cheque terá prazos de execução específicos e estes são tratados na sua lei especial do cheque, que é a Lei 7.357 de 85. Lá nessa lei do cheque, 7.357 de 85, no seu artigo 59, ela diz o seguinte: prescrevem em 6 meses contados da expiração do prazo de apresentação a ação que o artigo 47 desta lei assegura ao portador. Parágrafo único. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado. Bom, os prazos de apresentação, a que se refere o artigo 59, né, da lei do cheque, Lei 7.357, 85, são de 30 dias se o cheque for da mesma praça, mesmo município, né? Se o lugar da emissão, se o lugar de emissão e de desconto forem os mesmos, e 60 dias se de praças diferentes, se o lugar de emissão e de desconto do cheque forem diferentes. Questão importante no cheque é que esse prazo prescricional, IPC, importante, tá? Esse prazo prescricional é sempre contado da data que estiver na linha reservada para a data de emissão, independente de qualquer bom, entre aspas, né? Bom para, aquele lance do pré-datado que o brasileiro, por costume, adotou, né? Independente de qualquer bom para que tenha sido colocado na parte de baixo ou no verso do cheque. Por quê? Porque isso aí para o banco não existe. O cheque é pagamento à vista. O brasileiro inventou, né? E então a legislação, a jurisprudência, as decisões dos tribunais adotaram isso como um costume, né, legal. Só que para efeito de cheque é pagamento ao portador à vista. Chegou lá, se tiver fundo, o banco vai pagar. Aí você que deu pré-datado vai entrar com uma ação, né, contra a pessoa que entrou com o cheque antes do combinado. Já falei sobre isso anteriormente. Bom, além disso, para a contagem do prazo, não importa se o cheque foi ou não apresentado para pagamento ao banco dentro do prazo. Sobre o prazo prescricional, temos o enunciado da primeira jornada de direito comercial aprovado. Vamos a ele, enunciado número 40, em verbos. O prazo prescricional de 6 meses para o exercício da pretensão à execução do cheque pelo respectivo portador é contado do encerramento do prazo de apresentação, tenha ou não sido apresentado ao sacado dentro do referido prazo. No caso de cheque pós-datado apresentado antes da data de emissão ao sacado ou da data pactuada com o emitente, o termo inicial é contado da data da primeira apresentação. Outro detalhe relevante é que não há diferença de prazo. Se o credor está executando o devedor principal ou os endossantes e avalistas, somente há diferença no caso do direito de regresso, tá? Vamos falar agora a ação de anulação da cambial, ou seja, do título de crédito. Tá? Bom, os títulos de crédito têm a característica de serem títulos de apresentação e de resgate. Né? Quando você vai quitar lá a nota promissória, você paga o dinheiro, a pessoa te devolve a nota promissória, né? O comerciante que você passou, a pessoa que aceitou a nota promissória, você no dia da quitação, na data do vencimento, você vai dar o dinheiro e a pessoa vai te dar o título de volta. Aí isso aqui a gente chama de resgate. Você efetuou o pagamento e você tem a prova cabal, porque ele te devolveu a nota, o título de crédito. Nosso exemplo aqui é
nota promissória. Já falei em encontros anteriores que se você pagou a nota promissória no valor tal, no dia tal, e a pessoa te deu um recibo, foi pago. Isso aí, minha filha, isso você pagou mal, você vai pagar 2 vezes. Para você pagar um título de crédito, você tem que resgatar o título de crédito, aquele que você deixou lá, para 30 dias, para 60 dias, para 90 dias, não interessa. Você pagou ele, você quitou, a gente fala pagamento, mas com um conhecimento mais técnico, jurídico, você vai falar assim, você fez o resgate, você pagou, então você resgata o título. Beleza, aí sim, aí você pagou. Bom, os títulos de crédito têm a característica de serem títulos de apresentação e de resgate. Por isso que eu acabei de explicar aqui. Assim, para que um credor possa exigir o pagamento do mesmo, deve apresentá-lo tanto quanto o devedor tem o direito de exigir que ele seja entregue o título no ato do pagamento, no ato da quitação. Ele pagou, quitou o valor que estava expresso aqui, ó, no valor aqui, ó, tem um valor aqui, ó, valor. Ele pagou, o devedor pagou o título, ele tem por obrigação resgatar esse título, não fica mais em posse. Porque se ele deixar lá na posse do comerciante, o comerciante vai passar para terceiros e o terceiro vai te cobrar de novo. Quem paga mal, paga 2 vezes. Ok? Então tá. Porém, por ser um documento cartular, cártula é título, tá? É um documento que vem expresso o valor da sua dívida, caso você não pague no dia, né? Mas é um título que tem o valor lá. Aqui, ó, tem um valor lá, tanto aqui na nota promissória, quanto no título na letra de câmbio, quanto no cheque e tal. Por ser um documento cartular, muitas vezes ocorre de o título se perder, ser furtado, extraviado ou destruído. Aí nós vamos entrar na seara dessas situações, tá? Título perdido, furtado, extraviado ou destruído. Questão de discursiva. Eu tinha uma promissória para pagar, perdi, fui roubado, deu uma enchente, enfim. Questão discursiva. Fácil de você ver, identificar esse tipo de pergunta em prova discursiva. Bom, nesses casos, perda, extravio, furto, destruição, né? Enfim. Para que o credor tenha como continuar exigindo o adimplemento, ou seja, o pagamento do título, né? Pode-se valer da ação de anulação da cambial para anular o título perdido e fazer com que a sentença o substitua. Olha só, a questão da prova é justamente essa. Qual o nome da ação para que o título de crédito que foi perdido, furtado, extraviado ou destruído seja resgatado, tenha validade? A questão vai ser elaborada nisso aí. Qual é a resposta? Bom, nesse caso de perda, furto, extravio e destruição do título, a parte, o credor no caso, ele tem que mover uma ação de anulação da cambial, né, para anular o título que foi perdido e fazer com que a sentença, né, a substitua, ou seja, vai entrar com uma ação no Poder Judiciário, dizendo que naquele dia tal ele emitiu uma ação, ele emitiu um título, tal, mas o título foi extraviado. O juiz vai decidir, vai chamar a parte, vai chamar outra parte, né, quem emitiu o título, aí a pessoa vai confirmar, realmente emitiu o título. Então tá, então por decisão vai ter uma sentença que vai substituir aquele título que foi extraviado, tá? Tal ação de anulação da cambial que foi extraviada, perdida, destruída, está prevista onde? Artigo 36, Decreto 2044 de 1908. Eu estava achando que era 2008, porque vinha só o 08, mas não, é 1908, tá? Bom, vamos lá. Ação contra o locupletamento. Bom, locupletamento é o enriquecimento sem causa, tá? Enriquecimento ilícito ou o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito em detrimento de outrem, sem que para isso tenha um fundamento jurídico. Então, locupletamento é o enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, né? Sem uma causa legal, né? Vamos lá. Caso não seja possível entrar com a ação de execução por algum motivo, né?
seja pela falta do protesto, seja pela expiração do prazo, a lei ainda vai resguardar a ação que busca evitar o locupletamento do devedor, ou seja, evitar que o devedor se enriqueça caso não pague o título, né? E também evita, né, evita a motivação para inadimplência. Vou passar vários títulos aí, né, seja nota promissória, letra de câmbio, enfim, cheque. Por quê? Porque vou me dar bem, porque não vai ser, eu não vou ter que pagar. Negativo, tá? A lei ainda vai resguardar a ação que busca evitar o locupletamento e enriquecimento ilícito do devedor. Esta será uma ação cambial de natureza não executiva. O portador do título, através do, agora sim, processo de conhecimento, através da justiça, tá? Pede a condenação judicial de qualquer devedor cambiário no pagamento do valor do título, sob fundamento que se operou o enriquecimento indevido com o não pagamento deste. Importante, tal ação tem previsão em 2 ordenamentos diferentes, IPC, caveirinha, importante pra caramba. Ou seja, o artigo 48 do decreto 2044 de 1908 e o artigo 61 da lei do cheque, né? 7.357 de 85. A lei do cheque, vão mencionar essa ação. O prazo para a propositura dessa ação é de 2 anos. Ação contra o enriquecimento sem causa, ação contra o locupletamento, né? Bom, o prazo para a propositura dessa ação é de 2 anos após a expiração da execução, pois seu fundamento é a inexistência de possibilidade de ação de execução. Então, essa ação contra o locupletamento, ação contra o enriquecimento ilícito, ela só vai existir com a impossibilidade, né, da ação de execução. Então, isso é uma questão de prova. Ele pergunta, mas se eu não puder entrar com uma ação, né, de execução do título, no caso, o cheque, né, qual a ação que eu vou entrar? A ação contra o locupletamento, o enriquecimento ilícito, sem causa. Vamos agora para a ação monitória. É também uma ação importante pra caramba, caveirinha. Já botei a minha caveirinha aqui, já botei IPC. Há ainda uma ação a ser tratada aqui que não se classifica propriamente como uma ação cambial. A ação contra o locupletamento é uma ação cambial, tá? A ação monitória não é classificada como propriamente uma ação cambial, mas que passou a ter larga utilização dos títulos de crédito é o motivo do nosso estudo agora, que é a ação monitória. A ação monitória é a ação pela qual se busca obrigar o devedor, ou seja, o inadimplente, né, a pagar o valor devido ou entregar bem em pagamento por meio de título executivo judicial. Porque aí você entra na justiça e vai ter uma sentença, né? Aí sim, vai transformar aquele título aquele título que não foi pago, vai transformar em título executivo judicial, com base em um documento que não possui força executiva, né? Para você entrar direto no processo de execução. Esse instituto foi criado pela Lei 9.079, de 1995, a fim de acelerar a prestação jurisdicional e permitir maior efetividade, uma vez que substitui o processo de conhecimento na formação de um título executivo judicial, que é essencial para que se tenha ação de execução, ou seja, substitui o processo de conhecimento na formação de um título executivo judicial. Importante pra caramba isso aqui, que é essencial para que se tenha uma ação de execução. Ele vem substituir essa ação monitória. Trata-se de um procedimento mais rápido que visa, né, facilitar a composição dos litígios na medida em que torna mais rápida a obtenção do título executivo, por não haver contraditório do devedor. Vai contradizer
que ele não está devendo, se não foi pago o título? Não tem, contra fatos não há argumentos, né? Abolindo, por conseguinte, o processo de conhecimento também. Deve-se deixar claro que a ação monitória somente irá substituir o processo de conhecimento, se assim desejar o credor, mesmo sendo mais rápido. Vai depender da vontade do credor. A ação monitória somente irá substituir o processo de conhecimento, se assim desejar o credor, tá? Poderá ser utilizada, então, a ação monitória quando se tem como objeto valor em dinheiro, coisa fungível ou determinado bem móvel. Importante pra caramba, artigo 1102 do Código de Processo Civil. Quando é que nós poderemos usar a ação monitória? Letra A, letra B, vai fazer aquelas composiçõezinhas, né? Objeto de valor em dinheiro, coisa fungível, aí vai estar lá na questão, coisa infungível, pô, tu tem que ficar ligado, né? Determinado bem móvel, indeterminado bem móvel, você não. Eu já sei que para utilizar a ação monitória, eu vou precisar ter um objeto de valor, né, em dinheiro, coisa fungível ou determinado bem móvel, artigo 1102. Continuaremos no nosso próximo encontro.